Temos vivido os dias de fortes emoções onde o ministro abusador das leis, Alexandre de Moraes, tem agido como um animal acuado e tem tomado atitudes cada vez mais desesperadas. Após ter o seu visto cassado pelos Estados Unidos, Moraes sabe que sanções piores contra sua pessoa estão a caminho. E agora, tem tomado atitudes cada vez mais desesperadas. Vamos assistir o comentário de Paulo Figueiredo. E no final eu volto com o meu comentário. Vejam, falaram para mim, Paulo, esse negócio do GPS que está circulando é verdade? Eu falo assim, olha, eu nunca ouvi essa questão do GPS, mas o que eu ouvi, e eu vou dar aspas aqui de uma pessoa da Casa Branca, at this point, all the options are on the table, que significa, a esta altura, todas as opções estão na mesa. E é isso que significa, e vai nessa linha, quando o presidente abre uma investigação da seção 301 contra o Brasil. Eu não tive muito tempo de abordar na semana passada. Mas essa investigação traz espaço para o presidente aplicar tarifas adicionais, restrição até a proibição de certos produtos pelo Brasil, o famoso embargo. O Brasil fica proibido de comprar certos produtos. Como é que os Estados Unidos fazem isso? Eles fazem assim, qualquer país que comprar, que vender este e esse produto ao Brasil sofrerá tais consequências. É o que eles fazem com Cuba. Suspensão de benefícios ou concessões ou benefícios comerciais, como, por exemplo, a isenção ou redução de tarifas a certos produtos, revogação de privilégio de empresas brasileiras operando no mercado americano, e tem muito mais. Então a escolha que tem que ser feita é: vão continuar sustentando o Alexandre, impedindo as ações necessárias ao restabelecimento da democracia brasileira? E aqui eu me refiro a dois que podem muito bem serem sancionados, que são o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e o presidente da Câmara, Hugo Mota. E eu espero que eles escolham o lado certo. Há uma última oportunidade para que todos os senhores escolham o lado certo. Alexandre de Moraes não pode sequestrar o Brasil. Não somos nós chantageando o Brasil. Alexandre está chantageando o Brasil. Nós estamos pedindo a libertação. Ora, um lado está pedindo a liberdade, o outro lado está pedindo a perseguição, que os senhores sabem que é ilegal e absurda. O Brasil inteiro sabe que é ilegal e absurda. Então agora a gente está no ponto de bifurcação. Ponto de bifurcação. De um lado é o lado de venezuelizar o Brasil, e o outro lado é o lado do Brasil continuar sendo o Brasil. Vamos ser sinceros, o Brasil vai continuar sendo o Brasil. Vai continuar tendo a putaria do cacete, vai continuar tendo centrão, vai continuar tendo establishment, vai continuar tendo escritório de ministro ganhando 50 milhões, faturando 50 milhões por mês, vai ter Gilmar Palusa, vai continuar essa sacanagem, o Lula vai continuar aí fazendo tudo isso. São aprimoramentos. O Brasil não vai resolver esse tipo de coisa. Mas o Brasil precisa ter liberdade para se aprimorar. O Brasil não pode ser sequestrado por uma pessoa. O que eu, Paulo, tenho a oferecer a vocês, e eu estou junto nessa, é sangue, suor e lágrimas. E eu posso dizer o que tem sido um dos meus lemas nessa luta. Vocês podem até nos impedir de salvar o Brasil. Mas caso nós não consigamos proteger a nossa nação da tirania que nela se estabeleceu, tenham certeza absoluta de que nós a vingaremos. O que eu quero dizer com isso é que eu não gostaria de ter que queimar a floresta, mas eu não vou ficar chateado se queimar, não. E a floresta é todo o establishment. Vocês precisam pressionar o Davi Alcolumbre. Ou coloca o impeachment para votação, ou então barra o processo e declara estar disposto a afundar no mesmo barco em que o Alexandre afundará. Aliás, eu vou dizer a vocês aqui, senadores, se eu comprei alguma confiança dos senhores, eu vou dizer qual o caminho que os senhores devem seguir. Aguardem,
porque no futuro muito próximo, Alexandre de Moraes será sancionado pela Lei Magnitsky. O que isso significa? Significa que o Alexandre de Moraes será declarado pelo governo dos Estados Unidos da América um violador internacional de direitos humanos. Tá? Possivelmente teremos ainda no mês de agosto o relatório do Pedro Vaca lá da OEA. Pode ser que seja também uma outra arma em favor. Utilizem as negativas da Interpol, a negativa do governo da Espanha de extradição, a negativa do governo americano de extradição, e produzam um documento robusto. Não os senhores. Os senhores me procurem, peguem um bom jurista, peçam ajuda à doutora Ludmila Nisgrilo, peçam ajuda a grandes juristas, façam uma coisa com apoio global, com assinatura global de grandes nomes do direito, e produzam uma peça robusta, não essas porcarias que foram apresentadas até hoje. Não usem as suas assessorias da Câmara, utilizem juristas robustos, tenham assinatura de grandes advogados e produzam uma peça a ser apresentada no Senado Federal, presidente Davi Alcolumbre. No momento em que o senador recusar esse pedido, ele estará imediatamente sujeito às sanções de Magnitsky, ele mesmo, por estar protegendo Alexandre de Moraes. E possivelmente receberá uma carta de algum congressista americano especificamente questionando o papel dele. Então aguardem antes de entrar com o pedido de impeachment. A pauta está correta. Talvez os senhores devam focar um pouco ali na questão do foro, que é importante. Acho que o foro está na Câmara, na verdade. Mas importante retirar acabar com o foro privilegiado. Mas aguardem um segundo antes de entrarem com o pedido do Alexandre. Façam algo robusto e bem feito. Me disponham a ajudar, não na composição da peça jurídica, que foge à minha expertise, mas a formação do time de primeira que deveria assinar e formular essa peça. Eu recomendo aqui, estou fazendo a recomendação no ar, que a pessoa que deveria, inclusive, seria, na minha opinião, quem deveria dar um norte a isso, que é uma das juristas melhores e mais inteligentes que eu conheço, é a doutora Ludmila Nisgrilo. Tá? Mas o doutor Sebastião e outros grandes nomes podem conduzir esse processo. Na Câmara, a luta também está proposta. O meu outro amigo, querido líder do PL, deputado Sóstenes Cavalcante, também falou sobre a prioridade dos trabalhos depois do acesso parlamentar. Bota o vídeo do Sóstenes, melhor que tudo. O trabalho legislativo. Nós temos como pauta legislativa o nosso item número 1, e não abriremos mão na Câmara e nem no Senado de pautarmos a anistia dos presos políticos do 8 de janeiro. Muito bem. Esse é o item 1. Item 2. Vamos pedir que seja pautado a PEC 333, que muda o foro privilegiado para que esta perseguição do Supremo Tribunal Federal pare de uma vez por todas. Temos mais de 60 parlamentares respondendo processos no Supremo Tribunal Federal, além dos esdrúxulos, conhecidos inquéritos do fim do mundo que nunca terminam, que estão todos eles centralizados na mão de um único ministro do STF, e o nome dele é Alexandre de Moraes. Isso tem que acabar. Isso não é democrático, isso não é constitucional, isso fere o devido processo legal no país. Então, a prioridade máxima, perfeito o discurso do Sóstenes, a prioridade máxima é a anistia. Que fantástico. Eu acho que foi uma semana mais tarde do que deveria ter sido, mas o fato de ter conseguido trazer mais de 50 parlamentares no recesso para uma reunião e ter se colocado a prioridade certa no Senado e a prioridade certa na Câmara é absolutamente fantástica. E, ao final do recesso, o PL também convocou para reunião as comissões que presidem na Câmara dos Deputados, sobretudo para eles defenderem publicamente Jair Bolsonaro e aprovar moções de louvores no apoio do presidente. Hoje, no entanto, o deputado Hugo Mota publicou um ato vedando a realização de reuniões de comissões da Câmara até o final do recesso parlamentar. Ou seja, não podem nem
se reunir para aprovar uma moção de louvor ao Bolsonaro. Talvez Mota esteja louco para tomar uma Magnitsky na sua fuça também. Eu não vou ficar chateado. Se o Mota estiver disposto a dar um apoio restrito ao Alexandre de Moraes, eu acho que deve ser sancionado. Vamos ver, essas pessoas estão tendo a oportunidade final. Senador Davi Alcolumbre, deputado Hugo Mota, ainda é tempo de não afundar com o navio. Cumpram os seus deveres e deixem o Congresso Nacional discutir a anistia e o impeachment do pseudo-juiz Alexandre de Moraes. Os senhores são os últimos que podem salvar o Brasil. Do contrário, eu não vejo como vocês poderiam escapar das sanções americanas que parecem estar por vir. Eu não vejo como. Os senhores serão diretamente responsáveis. Agora, há um componente importante nessa história, e aqui entra um pouco quase que um desabafo, onde eu fico esperando algumas pessoas que dizem, não, quando vier a Magnitsky, eu digo a vocês, tirando ao Senado, que eu falei agora há pouco para esperar, para ver se a Magnitsky vem mesmo, porque eu estou bem confiante de que virá, os demais, parem de dizer isso, porque nós não temos o direito de pedir mais nada aos americanos. Os americanos já fizeram mais por nós no Brasil do que a gente podia imaginar. Meus objetivos, quando comecei essa história, eram muito modestos. Poxa, uma carta de resposta, uma carta para o governo brasileiro, uma manifestação pública, poxa, o máximo, e foi para mim uma das grandes realizações da minha vida até aquele momento, foi quando eu consegui fazer uma audiência para denunciar a ditadura no Brasil, uma audiência no Congresso dos Estados Unidos. No final, acabamos fazendo 2. Outra, quando nós tivemos a produção de uma legislação para censura no Brasil e para o corte de verbas da USAID. Caramba, aquilo foi o máximo que eu esperava daquilo. Depois nós tivemos manifestações que falavam assim, puxa, o Departamento de Estado emitiu uma nota, caramba, que máximo. E veio fala do Trump direto, e veio tarifa, e veio sanção aos ministros e ao Alexandre e aos seus aliados e seus familiares. E eu falo assim, caramba, e a gente ainda tem gente esperando mais. E eu digo, olha, pensa no Eduardo e no Paulo como 2 pilotos de um avião B-2 Spirit, tá? A gente consegue dar o apoio aéreo e acertar e destruir pontos nevrálgicos do regime. Mas no final das contas, a ocupação do Brasil tem que ser feita por vocês. Então a gente está num momento em de, vou parafrasear quase que aqui o John Kennedy, não se pergunte o que os americanos podem fazer pelo Brasil, mas pergunte o que você pode fazer pelo Brasil. Cada um de vocês que estão assistindo. Porque eu quero dizer que você tem um papel nessa história. Você, por exemplo, pode não acreditar, mas cada pessoa está a 1 grau de influenciar 1 milhão de pessoas. Eu vou explicar isso de forma muito simples. Você conhece pelo menos 1.000 pessoas. Você conhece 1.000 pessoas, eu posso garantir que você conhece 1.000 pessoas. Essas 1.000 pessoas conhecem 1.000 pessoas. 1.000 pessoas vezes 1.000 pessoas, você tem 1 milhão de pessoas. Você está a 1 passo de influenciar 1 milhão de pessoas. Pelas suas redes sociais, sim, mas não apenas. Conversa com as pessoas nas ruas, puxa assunto, conversa, explica, dialoga, se informa. Assista aqui ao programa para se informar, para quando você entrar nas discussões públicas, você entrar embasado. Para você saber do que você está falando, porque nós temos a verdade do nosso lado. Eu não dou uma surra no Demori, no Shelp, porque eu sou maravilhoso, é simplesmente porque eu estou informado e eu tenho a verdade ao nosso lado. E você também pode fazer isso. Na última vez que houve pedido de manifestação, chamado de manifestação, foi uma manifestação não desprezível, mas uma expressão magra. Agora a gente está aí à beira com a possibilidade do presidente Bolsonaro ser preso hoje, com os americanos dando todas as demonstrações de apoio. Não esperem que eles façam mais nada, e eu espero que eles façam, e nós vamos continuar brigando para que eles façam cada vez mais.
mas não sejam dependentes. Nós já temos, eu afirmo a vocês, se nós tivermos homens de valores no Brasil, nós já temos as armas para resolver esse problema. Já há um racha dentro do regime. O que está faltando? Está faltando uma aprovação popular maciça. Está faltando milhões de pessoas nas ruas do Brasil. Eu não sei se vão chamar uma manifestação para o dia 3 ou não, eu acho que isso não me compete, mas vocês devem fazer as suas partes. Eu faço o apelo a vocês, façam a parte de vocês. Orem também, porque eu digo que a oração de vocês tem sido ouvida. Eu não teria conseguido fazer nada do que eu fiz e o que o deputado Eduardo Bolsonaro fez não fosse a intervenção divina. Nós vimos Deus agindo em todos os lugares. Nós vimos Deus abrir o Mar Morto o Mar Vermelho, perdão, na nossa frente. Abriu na nossa frente. Nós fizemos o que nenhum país fez. E não foi por causa do cajado. Foi por causa do poder de Deus. Então acredite, isso vem das suas orações. Ore pelo Brasil, acredite no poder das orações, porque Deus diz que quando o povo dele clamar, ele vai ouvir. Eu acredito nisso, eu espero que vocês acreditem também. Amém. Paulo Figueiredo nos traz informações valiosas dos bastidores de suas ações junto a Eduardo Bolsonaro, do que eles têm feito nos Estados Unidos. Com certeza, eles dois sozinhos, sem remuneração, e no caso do Eduardo Bolsonaro, com o salário de deputado suspenso desde março, tem feito muito mais pelo nosso país do que o parlamento da Câmara e do Senado, inteiro, que inclusive sugam bilhões do dinheiro público para não fazer nada para a nossa população. Para concluir o vídeo de hoje, trago um vídeo surreal onde a velha imprensa comprova que os seus neurônios têm pelo menos uns 3 ou 4 anos de atraso, pois só agora eles estão começando a perceber que estamos vivendo um regime de censura. Algo que nós da direita temos denunciado há quase 5 anos. Confira o vídeo e olhem o absurdo. Porque a imprensa parece que está concordando, né, pelo fato de ser o Bolsonaro. Veja, eu não estou aqui, repito pela enésima vez, para defender o Bolsonaro. Eu estou aqui para defender os direitos dos cidadãos que estão previstos na Constituição Federal. O direito às liberdades. Quer dizer, isso não é... Hoje, parece que você defender direito à liberdade de expressão, você é um sujeito de extrema-direita. Não é nada disso. Não é porque a extrema-direita que está sendo sancionada hoje que você vai achar que esses direitos são relativos. Olha, eu estou pasmo, estou impressionado, acho que o Metrópolis, o programa de vocês, sofreu uma censura absurda, certo? E eu não me perguntam onde é que isso, me perguntaram ontem, onde é que vai terminar? Senhores, já terminou. Nós estamos vivendo num estado de censura, né, de ameaça permanente. Até porque, veja, um órgão de imprensa não vai colocar o Bolsonaro falando, né, nas suas redes sociais, ou vai reproduzir, mesmo que uma fala antiga do Bolsonaro, porque o próprio órgão de imprensa passará a ser objeto de retaliação da justiça, de punição da justiça. É terrível o que a gente está vendo. É por essas e outras que a velha imprensa e grandes grupos de mídia têm perdido cada vez mais a credibilidade e a confiança do povo. A direita tem denunciado há muito tempo os abusos dessa anomalia que é o Moraes e só agora elas começam a despertar para o que está acontecendo. Observem quanto tempo a gente perdeu, o quanto esse monstro avançou na nossa sociedade e quantas vidas e famílias foram prejudicadas por essa coisa que está no Supremo. Comente aqui embaixo. Livrem o Brasil do PT e do Moraes. Deixe o seu like e verifique a sua inscrição no canal. Meu nome é Eloen Tavares e no vídeo da próxima sexta-feira, Victor Moreira volta a apresentar o canal para vocês. Fiquem com Deus e vamos fazer a nossa parte para nos manifestarmos pelo Brasil afora no dia 3 de agosto, pois desistir não é uma opção. Um forte abraço e até sexta-feira.